Olá, tudo bem? Satisfação estar aqui com você. Eu me chamo Irenilson e eu sou professor de Geografia do curso Solução. E nesse momento a gente vai falar um pouquinho sobre geografia do geral e nessa aula de número 1 a gente vai falar um pouquinho sobre demografia, conceitos básicos de demografia e os principais teóricos que tratam dessa área. Acompanhe comigo no slide ali teorias e conceitos básicos em demografia e políticas demográficas. Nós temos vários teóricos, várias teorias, principalmente aquelas nascidas do século XVIII, século XIX para cá. E elas estudam os índices de crescimento populacional. Países que têm crescimentos alarmantes, como foi o caso da China há algum tempo atrás, como é o caso atual da Índia, né? E esses estudos sempre fizeram parte de demógrafos, geógrafos, sociólogos e economistas ao longo do tempo. Por quê? Porque esses crescimentos eles não podem gerar quebra da economia, quebra do sistema de saúde e nenhum tipo de colapso. Há, assim, diversos estudos e apontamentos sobre o crescimento, a diminuição e a estabilização dos quantitativos populacionais por todo o mundo. Então acompanhe comigo a teoria do Thomas Malthus. O Thomas Malthus foi um dos primeiros a trabalhar essa questão da demografia e apesar de tudo, apesar de ele ter sido o primeiro, ele foi muito radical. Mas apesar dele ter sido radical, ele teve que dar início, alguém tinha que dar início a esses estudos no que tange a questão da demografia. A teoria dele é chamada de teoria malthusiana. Foi a primeira entre as grandes teorias demográficas e a mais conhecida delas. Porque o Thomas Malthus, protestante, inglês, nascido no final do século XVIII, realizou seus estudos no início do século XIX, publicou uma obra famosíssima chamada Ensaio sobre o Princípio da População. E o seu trabalho refletia uma visão governamental e uma visão religiosa da questão da população e do crescimento demográfico, registrando as preocupações de sua época. E o que ele falou? Na teoria dele, ele escreveu que a população tem crescido de forma assustadora, em PG. Na matemática a gente chama de progressão geométrica. Eu coloquei aqui no slide para vocês algo parecido, né? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, assim por diante. Enquanto a produção de alimentos também cresce, só que numa proporção bem menor, na famosa PA ou progressão aritmética. Coloquei aqui para vocês também um exemplo no slide, 2, 4, 6, 8, ou seja, a produção de gente é muito maior do que a produção de alimentos. E então qual foi o alerta que o professor Malthus colocou? Que nós precisamos de um controle demográfico. O principal seria um controle moral da população, já que a população ela tem muita sede em fazer gente e ela tem poucos insumos para produzir mais alimentos. Portanto, as pessoas devem possuir menos filhos e trabalharem mais, principalmente só terem filhos aqueles que têm condições de criá-los, né? O professor Malthus também colocou no livro dele algumas questões um pouco aberrantes, como por exemplo, grandes guerras, grandes doenças, epidemias e pandemias são úteis para reduzir a população e para controlar o avanço demográfico, né? Portanto, nesse sentido, para o malthusianismo, os casais mais pobres não podem se casar e não podem procriar, porque é deles que vem essa explosão demográfica que causa aí problemas de ordem política, de ordem econômica, assim por diante. Só que, é claro, existem teóricos que vão refutar esse pensamento. Um deles foi o Karl Marx. O Karl Marx também é do século XIX e o Karl Marx tem um pensamento que coloca que a miséria é causada pela exploração. Quanto maior a exploração, maior é a miséria. E quanto maior a miséria, maior é a explosão demográfica. Ou seja, ele refutou, ele fez uma contrapartida, ele fez uma oposição às teorias do Thomas Malthus, né? No conceito das teorias demográficas. Ou seja, o principal delas foi a de Marx, que recebeu o nome de teoria reformista ou marxista. Marque lá, teoria reformista ou marxista. Essa teoria dizia que não é o excesso de população que é o responsável por condições de miséria, condições de pobreza no espaço geográfico, mas sim as desigualdades sociais, como a concentração de renda, a concentração de riqueza. Portanto, é a miséria a geradora da desigualdade
que vem da própria burguesia. E essa miséria acaba gerando explosão demográfica. Portanto, com o tempo, o que também se percebeu foi que o Malthus errou, porque o Malthus subestimou a capacidade de produção de alimentos. A gente nota que após a Segunda Grande Guerra Mundial, principalmente durante a Guerra Fria, a Europa, principalmente a América, no que tange o hemisfério norte, passou por grandes transformações tecnológicas, também na área da química, também na área da tecnologia da agricultura e da própria pecuária, né? Na tecnologia que vem para o campo, e com isso a produção de alimento aumentou. As pessoas também passaram a se alimentar melhor, a estudar mais, a aprofundar mais a técnica. A mulher vai para o mercado de trabalho, também passa a estudar e passa a estudar muito mais do que o homem. E foi aí então que essa independência feminina fez com que os casais passassem a ter cada vez menos filhos, principalmente nas regiões mais desenvolvidas e emergentes do planeta. E foi aí então que da teoria do Marx, que acabou recebendo também uma forte oposição, e da teoria do Malthus, nasceu uma nova teoria chamada de teoria neo-malthusiana ou neo-malthusianismo, neo de novo. Então se recupera a teoria do Malthus, só que agora é uma visão mais século XX, mais século XXI. Portanto, esses teóricos, dotados das mesmas preocupações do Malthus, passam a estabelecer um pensamento, que é o controle do crescimento populacional. Esse controle deve ser educativo, deve ser dirigido pelo Ministério, por exemplo, da Saúde, pelo Ministério dos Direitos Humanos, que defende métodos contraceptivos, que famílias que têm um número acima de 5 ou 6 filhos, o próprio Estado venha fazer a sua interferência, né? E vários países, inclusive o Brasil, passaram a estabelecer políticas de controle sobre o aumento populacional. Portanto, pensar como Malthus pensava, que é você tentar evitar os filhos tendo um controle moral, é um pensamento muito antigo. Existem alguns gestores que pensam dessa forma. Gente, esse é um pensamento lá do século XVIII, é um pensamento do século XIX. O pensamento moderno é do século XXI. Um controle populacional que deve se iniciar pela educação familiar, pela educação também escolar. Portanto, acompanhe comigo lá no slide. Em geral, as populações tendem a crescer à medida que as condições sociais melhoram e o número de mortes diminui, elevando o crescimento vegetativo. Então nós temos hoje, no século XXI, uma explosão demográfica um pouco diferente. Os casais têm cada vez menos filhos. Existem casais que têm apenas um. A média brasileira está em torno de 1,6, 1,8 filho por casal, e esse número vem diminuindo. Só que ao mesmo tempo a longevidade tem aumentado. Hoje a gente tem aí pessoas aí na sua grande maioria já beirando 80, 85 anos de idade, uma média bastante grande no que tange aí a longevidade. Na Itália, por exemplo, uma média ali de 88, 87 anos de toda a população. Ou seja, as melhorias sociais também ocasionam uma maior consciência da população, que passa a adotar em maior escala, primeiro, o planejamento familiar, a sua formação, um planejamento econômico, ou seja, hoje os casais que se unem, que se juntam, que se casam, só têm filhos quando têm certeza econômica de subsistência. Então foi uma mudança de consciência. E essa mudança de consciência, ela vem do neo-malthusianismo para cá. E é por isso que eu vou trazer para vocês agora o exemplo da Europa, tanto que a banca de geografia pode te cobrar exemplos como esse. Já citei o caso da Itália, que tem uma longevidade bastante alta. Na Europa, por exemplo, em outros países desenvolvidos, o problema é justamente o contrário que o Malthus pensou, que é o baixo crescimento vegetativo. Os casais têm cada vez menos filhos, mas ao mesmo tempo os idosos vivem cada vez mais. Portanto, temos uma taxa de natalidade pequena, uma expectativa de vida mais longa, pessoas que têm uma expectativa de envelhecer, né? Aumentando, sobrecarregando a população economicamente ativa. O que é essa PEA, essa população economicamente ativa? São aquelas pessoas
que estão trabalhando e contribuindo para a assistência social, para a previdência pública, para a previdência privada. Ou seja, nós vamos ter um peso cada vez menor no que tange a primeira infância para a gente sustentar, mas a sociedade vai ter um peso cada vez maior de idosos e aposentados para que os trabalhadores possam sustentá-los.